Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal QAB. E hoje nós iremos continuar a falar sobre sistemas embarcados. Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre como foi inventado esses sistemas embarcados, bem simples, e a minha forma de configuração dos sistemas embarcados e os usos. Hoje a gente vai falar sobre os componentes internos dos microprocessadores de lato sensu e os componentes internos dos microprocessadores estrito sensu, que são aqueles específicos. E vamos falar sobre algumas funções, que é aquilo que é necessário para que um microprocessador ele possa funcionar bem. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, o que tem dentro de um microprocessador na questão lógica? É óbvio que a gente está falando da questão lógica. O que na parte digital precisa ter dentro do microprocessador? Ele tem que ter um registro de trabalho, um controle central, uma unidade lógica, os ponteiros e o registro de status. Isso aqui é a parte de controle lógico do microprocessador. É óbvio que se a gente falar no sentido de componentes internos do hardware, aí a gente vai ter vários transistorzinhos lá com nanotecnologia lá e circuitos elétricos. Mas aqui a gente está falando da parte mais voltada ao software, vamos dizer assim, que é a parte de lógica interna. Então ele precisa ter uma unidade lógica, um controle central. Principalmente esse controle pode ser um controle de energia, registro de trabalho. Isso aqui é óbvio que tem que ter um registro de referência de trabalho. E o ponteiro, além do registro de status também. Registro de trabalho, lembrando vocês que o registro de trabalho é aquilo que ele já fez. Geralmente o registro de status é para ver se ele fez o negócio mesmo. É tipo como se fosse um fact check, vamos dizer assim. Que ele foi lá e checou para ver se o negócio já tinha ido ou não. Isso aqui é a parte lógica dentro de um microprocessador dos grandão que a gente conhece, que é o lato sensu. Agora o microprocessador estrito sensu, ele tem todas essas porra aqui, ó, dentro dele. É uma diferença grande da porra. E a maior diferença é que ele só precisa disso aqui porque tem quem supra o resto. Essa é a grande diferença de um microprocessador lato sensu para um microprocessador estrito sensu. Porque esse estrito sensu ele precisa ser mais, além de ser mais específico, ele tem mais coisa dentro dele para ele funcionar. Agora esse daqui não, ele só tem só a parte da unidade de hardware e a unidade de software de um processador, só isso. Fora que ele tem muito mais funções complexas do que o microprocessador estrito sensu, que é o processador das nossas queridas mobos, os nossos PCs. Aí aqui vem a grande questão. Beleza, vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho, vamos queimar fosfato aqui agora. A gente tem todo esse processo aqui lógico dentro dele. Aí a gente pensa, tá certo, agora eu vou executar um software aqui dentro. A primeira coisa, na onde que você vai botar isso daí? Qual é o dispositivo de entrada aqui, cara? Você vai fazer com a mente, cara? Vai ser tipo o professor Xavier, vai chegar assim e vai fazer com a mente lá e o negócio vai saber o que você está fazendo? Então aqui já tem um problema. Dispositivo de entrada e saída. E outra coisa, interface. Vai ser feito no quê? Vai ser feito metafisicamente? É o negócio? Então vai ser um PC metafísico o negócio. Tá aí o que está escrito aqui. Para se obter um sistema capaz de executar um programa para o controle de algum periférico, o que é um periférico? O periférico é a graça do negócio. Não teria graça se não fosse para controlar o periférico. O seu trabalho ia ser uma merda, mano. É isso que é o periférico. Eu estou fazendo esse trabalho de processamento para quê? Brincadeiras à parte aí, tá certo, galera? O periférico são as partes periféricas do negócio, que é as partes mais distantes do centro, onde a gente conecta entrada, saída, o caralho é 4. A diversão tá aí. No final das contas, é aí que fica o negócio, você sabugar as coisas lá e sair o sinal. Mas para ele fazer isso aqui, o processador, ele precisa de muita coisa. Falando no caso de microprocessador lato sensu, ele vai precisar dos barramentos, vai precisar de memória, vai precisar de unidades de controle, além de pequenos centros de controle de dados de todos esses comandos aí. Então é comando sobre comando que vão criando o que nós chamamos de circuitos. Existem vários circuitos dentro de uma placa-mãe, que é o assunto que a gente vai chegar lá, que é o importante daqui dessas duas aulas aqui que a gente vai ter. Ou seja, é muita coisa. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho mais, que isso aqui vai cair aonde eu quero chegar, que é a placa-mãe.
Então nós temos barramentos, a gente tem a memória não volátil, que é onde fica o código, a gente tem o controle da unidade de processamento, a gente tem o controle das memórias e periféricos internos, que muitas vezes podem ser os microprocessadores estrito sensu lá, que vão fazer com que esse software ele consiga ser executado. Então não adianta você botar o CPU lá, o microprocessador lá voando metafisicamente que ele vai rodar o software. Ele precisa de ajuda. Isso falando sobre microprocessador lato sensu. E aqui nós temos uma divisão muito importante que eu preciso falar para vocês, que é a divisão de periféricos internos e periféricos externos. Nós temos as peças separadas do PC, que são os periféricos externos, e nós temos os periféricos internos, que são os chips ou SoCs. Nós podemos encontrar esses periféricos internos dentro de microcontroladores. Eu até perdoe a expressão que eu errei. São microcontroladores e não microprocessadores, tá certo? Tá certo, galera? Tem muitos microcontroladores dentro da placa-mãe. Eles fazem muitas coisas. Lá dentro tem microcontroladores que fazem muitos serviços ali importantíssimos. Como, por exemplo, existe o Super I/O. Eu não sei se o Super I/O ele tá nas placas novas, eu preciso dar uma olhada, mas só que o Super I/O é extremamente importante. A gente também tem o PWM, o controlador de pulso PWM, que também é extremamente importante nos PCs, e eles trabalham como microcontroladores. E eles estão dentro de uma placa-mãe como periféricos internos. Então, toda vez que você vê um pequeno chip pequenininho em uma placa-mãe, você tem que entender que ele pode ser um microcontrolador lá, que faz um serviço de cuidar de um circuito inteiro. E muitas vezes, quando esse condenado queima, a gente fica atrás dele até achar essa desgraça, mano. E muitas vezes a gente fica tirando peça até chegar a desgraça do microcontrolador que está lá nos quintos infernos. Mas só que pelo fato dele coordenar um circuito inteiro, quando ele queima o circuito todinho vai pro saco. Fica atrapalhando o circuito. Porque os microcontroladores de uma placa-mãe são essenciais. Então tá aí os periféricos internos e externos. E aqui eu posso tirar para vocês a grande dúvida. Qual é o sistema que eu preciso usar, no caso, entre sistema computacional ou sistema embarcado estrito sensu, que é um microcontrolador? No caso aqui da placa-mãe, a gente já tem um microprocessador. Não faz sentido, e até perdoem o erro que eu fiz lá de colocar microprocessador lá, que não é microprocessador na placa-mãe não, é microcontrolador. A ideia é que o microcontrolador ele serve para sistemas em que não precise de processamento de forma nem tanto complexa, mas não precisa tanto de processamento. Então o sistema ele precisa estar dentro de um chip completo, que é o caso dos microcontroladores que tem dentro de uma placa-mãe. Então no caso de uma placa-mãe, é muito melhor um microcontrolador do que um microprocessador. Então você precisa saber o que você quer, mano. Essa é a ideia. O que você quer? Você quer um sistema que seja controlado por algum processador? Ou vai precisar de um processador? Aí é melhor um sistema computacional. Como no caso da placa-mãe, como você está vendo aqui, a placa-mãe ela tem um processador próprio dela. Então não faz sentido ter outros microprocessadores lá embutidos. Então essa é a grande diferença. Uma grande diferença entre escolher entre um sistema embarcado ou um sistema computacional. Vamos falar agora dos componentes internos de um microprocessador do tipo estrito sensu. Então aqui a gente já pode ver que o microprocessador estrito sensu ele tem chips, ou seja, os SoCs, que são periféricos internos. E aqui a gente tem uma estrutura mais robusta. Mais robusta no sentido de tipo ter mais coisas do que só essa parte aqui do microprocessador lato sensu, uma vez que ele já tem muita coisa embutida. Nesse caso lembra bastante um microcontrolador, pelo que você pode ver. Mas a diferença mais marcante é que a questão dos periféricos. Essa questão dos periféricos aqui são os periféricos externos. Ele é bem menor do que um processador e não precisa de uma placa-mãe, como vocês estão vendo aqui. Os microprocessadores estrito sensu, eles têm seus próprios auxiliares, que é o CPU. As memórias, elas podem ser do tipo flash, RAM e EEPROM,
tá aqui. Eu acho bom a gente fazer mais uma aula sobre isso daí, porque senão, pelo que eu tô vendo aqui, ainda tem muito assunto. Eu queria terminar nessa aula hoje, mas pelo visto vai dar mais de tempos. Então na próxima a gente continua essa parte de microprocessador estrito sensu. Vamos fechar o assunto de hoje. Então o assunto de hoje, o que deu para entender? Vamos lá. A gente falou sobre os componentes de um microprocessador na parte lógica, ou seja, na parte lógica é isso daqui. Na parte de hardware, aí a gente tem transistores pequenininhos através de nanotecnologia. Aí a gente viu sobre funções, que existem os periféricos internos e os periféricos externos, que são as partes do PC, e os SOCs, que são os chips. Nós vimos que a memória, que o microprocessador lato sensu, ele precisa de memória, controles e mais controles feitos por microcontroladores, que é dentro da placa-mãe. Precisa de uma placa-mãe. E a gente viu que os microprocessadores, eles são diferentes porque eles provavelmente são menores e cabe todas essas coisas aqui sem precisar de uma placa-mãe. E a gente viu aqui também a diferença do sistema estrito sensu microcontrolador e um microprocessador. Se for para escolher entre os dois, você precisa saber o que você quer. Se você quer processamento de dados ou você quer apenas uma execução que um chip consegue fazer. Como é o caso do PWM sozinho ou um Super I/O, que são microcontroladores que dá para fazer o serviço. Então por hoje é só, galera. Até a próxima.